Boa tarde, este é o vídeo de rotina e produtos de pele que eu vos tinha prometido. Como o vídeo do direto ficou meio estrambólico, então eu venho fazer esse vídeo que é um apanhado daquilo que eu falei no direto. Eu comecei por falar sobre a história dos produtos cosméticos, mas essa parte por acaso está boa e vocês podem se dirigir à minha página, Maquilhagem da Bia, e ir aos diretos e ver então o vídeo sobre a história dos produtos cosméticos. Vou começar então a falar sobre a importância da rotina de pele. Porque é que a rotina de pele é tão importante? Nós temos que perceber que a pele é o maior órgão do ser humano e que é a primeira barreira contra as agressões externas, tais como os raios ultravioletas, as bactérias, os vírus, as poeiras, a poluição, entre outras coisas. Assim, ter uma rotina de pele, de cuidados de pele, de rosto, que é a parte que está mais exposta a essas agressões, é muito importante. É também muito importante para auxiliar a renovação e generação das células da pele. A parte mais importante da rotina de pele é a parte da limpeza. E porquê? Porque é essa parte que vai garantir que a pele vai estar limpa de todas essas poeiras e poluições externas, para que a pele consiga receber os restantes produtos. Não limpar a pele leva à obstrução dos poros, dá origem a pontos negros, a acne, borbulhas, inflamações, entre outras coisas. As células mortas da pele, portanto há um ciclo de vida das células da pele, da epiderme mais especificamente, mas nem sempre as células que supostamente deviam caem e assim essas células também vão obstruir os nossos poros. Daí a importância da limpeza de pele. Quando não se limpa, também leva a que a pele fique mais baixa e com uma textura mais irregular. Ao longo do dia, a nossa pele produz sebo, gorduras, óleos. E assim, essa parte da limpeza também é muito importante, porque esse sebo também vai obstruir os poros da nossa pele. Falando agora dos tipos de pele, existem 4 tipos de pele. A pele seca, que não produz a quantidade de óleos suficientes para que a pele fique normal. A pele normal, que não produz nem em excesso nem em defeito óleos. A pele oleosa, que produz óleos a mais. E a pele mista, que é a pele mais comum. E como o nome indica, é uma pele mista, que tem um conjunto de outros 2 tipos de pele. A pele seca e a pele oleosa. Na pele mista, há zonas da cara, do rosto, que são secas e há zonas que são oleosas. Normalmente essas zonas oleosas são na zona T, a zona da testa, do nariz e do queixo. Mas não significa que uma pessoa que tem pele mista crie olhos em excesso nessas 3 zonas obrigatoriamente. Ela pode criar olhos em excesso apenas no nariz, por exemplo. Também existem as condições de pele. E essas condições, vamos dizer que complementam os tipos de pele. São 3 condições. A pele madura, que inicia aos 25 anos, é aí que a gente começa a envelhecer e começa tudo a ficar mais lento. Começa-se a perder fibras, colagênios, começam a aparecer as rugas, entre outras coisas. A pele desidratada, que é uma pele que tem falta de água, porque quando falamos dos tipos de pele, estamos a falar da produção de óleos e não de água. E aqui a pele desidratada é uma pele que tem falta de água. O que é que isso significa? Significa que uma pele que seja oleosa pode ser uma pele desidratada. Tanto que mais seca, como normal e tal. Pode ser que seja uma pele desidratada. E depois a terceira condição é a pele sensível, que é uma pele que é reativa a certos componentes que se encontram nos cosméticos, como, por exemplo, os perfumes.
uma pele que reage, que fica irritada, vermelha, é sensível, como o nome diz. E qualquer tipo de pele pode ser uma pele sensível. Nada impede que uma pele oleosa não seja sensível. Então, falando aqui da rotina de pele. A rotina de pele deve ser ligeiramente diferente de manhã e à noite. Porquê? De manhã nós precisamos de preparar a pele e de hidratá-la para protegê-la das agressões com os raios ultravioletas e da poluição, das poeiras, como já falei. À noite, a rotina tem que ser uma rotina que garanta a limpeza da pele, portanto, para retirar o protetor solar, a maquilhagem, bem, para tirar bem esses produtos da pele e para nutri-la. É importante que à noite os cremes sejam mais de nutrição. Aqui nos dois passos, ou nas duas rotinas diferentes, todos os produtos que eu vou falar devem ser adequados ao vosso tipo de pele. E aí é muito importante que vocês percebam qual é o vosso tipo de pele, para que saibam que produtos é que devem usar e que produtos é que devem evitar, não é? Uma pele seca não vai usar produtos matificantes, que são produtos que matificam a pele e que regulam a produção em excesso de óleos. É nesse sentido que estou a dizer isto. Então, quais são os passos? Para já, só a título de curiosidade, na Coreia do Sul, eles são muito ligados à pele. Para eles, uma pele branca é que é uma pele bonita, não é como aqui os latinos gostam muito de peles bronzeadas. E então, eles são muito ligados às rotinas de pele, ao skincare, como se diz em inglês, e as rotinas deles podem ter 10 passos a mais passos. Eles têm uma panóplia de produtos e de máscaras e não sei o quê. Mas isso é só a título de curiosidade. Eu sou a favor de rotinas mais simples, porque eu acho que quanto mais se complicar essa parte, menos as pessoas têm mais tendência a evitar fazer. Então, quais são os passos principais? De manhã, limpeza. Dependendo da forma como limpam, e quando eu falar dos produtos de limpeza, depois eu explico melhor. Então, a limpeza, depois dependendo, põe o tónico, depois creme de olhos, creme de lábios, sérum, se assim usarem, e um hidratante de dia. Esse hidratante pode já ter proteção solar. Se tiverem satisfeitas com o fator de proteção, utilizam apenas o hidratante de dia. Se não tiverem satisfeitas com o fator, utilizam ainda o protetor solar. E essa é a ordem com que se põe os produtos na nossa pele. A seguir ao protetor solar, vocês podem se maquilhar, normalmente. À noite, é importante desmaquilhar. E aqui, quem usa protetor solar, que deve ser usado todos os dias por toda a gente, porque isso é uma proteção. O sol estraga muito a pele. Deve-se desmaquilhar, deve passar um produto que garanta que tire esse protetor solar. E se usa maquilhagem, mais sentido faz-se desmaquilhar, não é? Isso é antes ainda da limpeza. Chama-se uma limpeza em 2 passos. Porque primeiro vocês desmaquilham-se e depois limpam a pele. Então é desmaquilhar, limpar, por um tónico, tonificar, por um creme de olhos, um creme de lábios, um sérum se assim usarem e um hidratante de noite. Há quem ainda use um óleo. Há pessoas que gostam, há outras que não gostam. Aí vai depender do gosto. E os óleos aqui não são só para peles secas, já existem óleos para peles oleosas. Aqui é uma questão de gosto e de vocês verem se gostam ou não da textura dos óleos. Eu pessoalmente gosto. Ainda há 2 passos que não são diários, são semanais, vamos dizer assim, dependendo aqui também do tipo de pele. Que são a esfoliação
e as máscaras. A esfoliação, como o nome indica, vai esfoliar a pele, vai remover esse excesso de células mortas que não conseguem cair sozinhas. E as máscaras são um passo um pouco controverso, na minha opinião. Porquê? Porque as máscaras, vou começar a entrar aqui já nas máscaras, já que eu estou falando delas, porque as máscaras não vão fazer milagres. Elas ajudam a hidratar mais, a nutrir mais, a fazer uma melhor limpeza, dependendo muito aqui do tipo de máscara que a gente está a falar. E podem ser de relaxamento, ou amenizam irritações, acalmam a pele. Mas elas têm limites. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Elas não vos vão tirar marcas, elas não vos vão tirar acne, elas não vos vão tratar da rosácea, nem tiram rugas. É preciso ter cuidado com isso. Não estou aqui a dizer que não é importante fazer máscaras ou que vocês não devem fazer máscaras, não é isso de tudo, mas tenham consciência dos limites desses produtos. Eles têm os seus limites. Outra coisa que eu quero chamar a atenção também são as máscaras caseiras, esses vídeos que às vezes a gente vê de máscaras caseiras. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Primeiro, porque vocês não sabem se os ingredientes vão-vos provocar alergia ou irritações. E segundo, vocês não sabem a interação entre ingredientes. Isso é uma coisa importante. Nem todos os ingredientes dão-se bem uns com os outros ou interagem bem uns com os outros. Por isso, eu não recomendo máscaras caseiras. Quais são as máscaras que eu mais gosto? As que eu mais gosto são as máscaras de sérum. São máscaras de tecido, aquelas agora coreanas, que está muito na moda. Mas são, por acaso, as que eu gosto mais, porque elas vêm com um sérum, não são máscaras que secam a pele. Elas vão ajudar a hidratar e a nutrir e acalmar. Aqui depende muito do tipo de máscara que a gente está a falar. Mesmo dessas de tecido existem diferentes. Mas elas são um sérum mesmo. Nos passos da rotina de pele, onde é que entra a esfoliação e a máscara? Às vezes as pessoas têm algumas dúvidas em relação a isso. Portanto, primeiro desmaquilham, depois limpam e depois esfoliam. Depois da limpeza vem a esfoliação. Tiram o produto, normalmente é um produto que vem com os grãozinhos, tiram o produto e aqui a máscara vai depender muito do tipo de máscara que a gente está a falar. Se for uma máscara, por exemplo, de argila ou de carvão, que agora está muito na moda, um tipo de máscara que vocês têm que pôr e a seguir diz para enxaguar, entra aqui antes do tónico. Portanto, depois da limpeza, depois da esfoliação e antes do tónico, porque vocês vão ter que limpá-la. E assim sendo, o tónico depois vai garantir que os restos dessa máscara também são retirados. Se for uma máscara das coreanas, de tecido, de sérum, ou mesmo que não seja coreana, existem máscaras hidratantes que não precisam de enxaguar. Então qual é a ordem? É desmaquilhar, limpar, esfoliar, tonificar, eu punha creme de olhos, creme de lábios e depois a máscara. E depois de tirarem a máscara, o hidratante de noite e o óleo, se assim optarem por usar. Porquê? Já agora vou explicar aqui um pouquinho porquê o creme de olhos. A pele dos olhos é mais fina, é uma pele mais sensível. Ou seja, os cremes hidratantes de rosto não estão preparados para a zona dos olhos. E se vocês repararem e se lerem as indicações, muitas vezes diz evitar a zona dos olhos. Qual é a zona dos olhos? É esta zona aqui, onde a gente sente o osso. Então fica aqui, a meio. Isso tudo é a zona dos olhos. E essa zona deve ter um creme apropriado para essa zona. Para além disso, nós temos o olho em si, que se entrar algum creme, e esses cremes de olho já estão preparados para isso se acontecer, não serem super irritantes ou causarem outros problemas. Portanto, tenham atenção a isso.
Os lábios, igual, apesar dos lábios não serem uma pele tão sensível como a pele dos olhos, mas devem ser, devem ter produtos próprios para lábios. Então, vamos começar aqui pela limpeza. Existem diferentes produtos de limpeza. Os mais conhecidos e os mais comuns são a água micelar, o leite de limpeza, o gel de limpeza e os sabonetes próprios para o rosto de limpeza. A água micelar também é um desmaquilhante. Portanto, ela pode ser usada nas duas situações. Eu não aconselhava porque eu não acho que a água micelar retire bem a maquilhagem. Mas vocês podem até usar uma água micelar, tendo consciência que vão ter que usar vários discos de algodão para retirar essa maquilhagem. Os leites de limpeza. A água micelar é aconselhável para todos os tipos de pele e para peles sensíveis ela é muito boa. O leite de limpeza é aconselhável para peles normais a secas. Porquê? Porque ele, para além de limpar, vai-vos deixar a pele mais hidratada. Uma pele oleosa não vai gostar muito de usar um leite de limpeza. Os leites de limpeza também são desmaquilhantes. Os géis. Aqui há géis para todos os tipos de pele. Mas quem tem uma pele oleosa é que vai gostar mais de usar os géis e os sabonetes. Apesar de eles existirem para todos os tipos de pele, aí vocês tenham atenção e vejam, são produtos, os géis e sabonetes são produtos não são mais agressivos, mas retiram mais a oleosidade da pele. E quem tem uma pele seca vai sentir repuxar se usar com muita frequência ou se usar um produto mais tipo sabão. Porque eles são sabões. Os sabões é que retiram os óleos. Assim sendo, vocês têm então que ter escolha o que mais vos agrada e têm que ter intenção se adequam ao vosso tipo de pele. Em relação aos desmaquilhantes, também são importantes. Eu já falei da água micelar e do leite de limpeza, que são desmaquilhantes também. Também existem as toalhitas, que são muito conhecidas, e existem uns desmaquilhantes sólidos, que são uns óleos basicamente sólidos. Nós tiramos uma nozinha e desmaquilhamos. A seguir vem o tónico. E porquê é que o tónico é tão importante? Quando se limpa a pele, nós estamos limpando a pele com sabões, como eu já disse. Esses sabões são produtos com um pH mais alto do que a nossa pele. A nossa pele tem um pH mais ácido. Ela é mais ácida do que a água. E isso é uma característica de propósito, para se conseguir controlar as colónias de bactérias que temos em cima da nossa pele. Assim, o tónico vai ajudar a baixar o pH. Quando limpamos, ele sobe e depois o tónico, nós passamos o tónico, ele vai ajudar a que a pele volte ao seu pH normal. Para além disso, também ajuda a retirar os restos de maquilhagem que ainda possam existir e de impurezas que ainda possam existir mesmo depois da limpeza. Por isso é que eu digo que quando usam máscaras que são precisas enxaguar, como as argilas, os carvões e não sei o quê, convém ser antes do tónico, porque assim vocês passam o tónico e garantem que os restos daquela máscara são retirados. O sérum, o que é um sérum? Um sérum é um produto que tem poucos componentes, portanto, o que ele tem é mais concentrado e normalmente tem poucos ingredientes. Existem sérums diferentes, o mais conhecido é o ácido hialurónico, que está muito em voga. Por exemplo, esse do ácido hialurónico terá ácido hialurónico, água e pouco mais. Por isso é que são produtos mais concentrados daquilo que eles estão a dizer que tem lá dentro. E eles potenciam a ação dos hidratantes. Os hidratantes são, então, os produtos, são muito conhecidos, não é? E são os produtos que vão hidratar e nutrir a nossa pele.
Porque depois dessa limpeza e depois do tónico e não sei o quê, nós precisamos que a pele seja hidratada e nutrida. Porque senão, tanto a pele seca como a pele oleosa vão se sentir muito. Porque a pele seca sente que fica muito seca, extremamente seca, e a pele oleosa, que fica seca, não é? Nós passamos um sabão na cara, ela vai criar ainda mais olhos. Porquê? Porque a pele pensa, entre aspas, que precisa de produzir mais olhos. Então, estou seca, estou seca, estou seca, vou produzir ainda mais olhos. E depois as pessoas queixam-se, porque às vezes já há um certo mito que as peles oleosas não devem usar cremes hidratantes. Isso é mentira. Isso é um mito. Devem sim. Porque se não usarem, a situação ainda se piora mais. Devem usar cremes próprios para o tipo de pele, que são cremes menos nutritivos, em princípio. Então, o creme de dia proporciona hidratação para todo o dia e uma barreira protetora contra as agressões. Já tinha falado um pouquinho disso. O de noite é mais nutritivo e ajuda a otimizar a renovação da pele. A esfoliação. Agora falando um bocadinho da esfoliação, existem diferentes produtos de esfoliação, mas têm sempre uns granulozinhos. Existem dois tipos de esfoliação. A esfoliação física, que é essa que tem uns granulozinhos, e a esfoliação química. A esfoliação química é uma esfoliação feita com um ácido. Eu não aconselho que vocês tenham produtos de esfoliação química, porque isso é perigoso, isso é preciso perceber de pele. Nem eu faria uma coisa dessas como esteticista, porque eu ainda não entrei nessa área. Mas, normalmente, os produtos que são vendidos nas farmácias e nos supermercados são esfoliantes físicos. Esses esfoliantes físicos vão, então, remover as células mortas que não saem sozinhas e vão ajudar a renovar e a regenerar a pele. Quantas vezes é que se deve fazer esfoliação? Isso depende do tipo de pele que a pessoa tem. Se a pessoa tiver uma pele seca, deverá fazer uma vez de 2 em 2 semanas ou uma vez por mês. E aqui depende da sensibilidade da pessoa e da pele seca. Uma pessoa que tenha uma pele normal, uma vez por semana. Uma pessoa com uma pele mista, uma vez por semana também é suficiente. E uma pessoa que tem uma pele oleosa deve fazer 2 vezes por semana, no máximo, dos máximos 3, mas aqui vai depender muito da sensibilidade da pessoa e da oleosidade da pele dessa pessoa. Tá? Uma coisa que eu quero referir em relação à limpeza é que é a limpeza que potencia os resultados e a eficácia dos restantes produtos. Portanto, só uma coisa que eu quero que vocês retenham desse vídeo é que é muito importante limpar a pele. Sem limpar a pele, não vale a pena estar usando só hidratantes. Porque vocês, vamos pensar, os poros estão sujos. Seja de poeiras, seja de maquilhagem, seja de protetor solar. Eles estão sujos. Se vocês se limitarem só a pôr um hidratante por cima, essa sujidade fica lá. Isso é como varrer a sujidade para debaixo do tapete. Não é? Portanto, a limpeza é muito importante. Sem ela, os restantes passos não fazem sentido. Hidratação também, muito importante. E outro, a proteção solar. O sol estraga muito a pele. Para além de outras coisas, mas o sol estraga muito a pele, traz manchas. Nós, europeus e latinos, gostamos muito das peles bronzeadas, não é? Ficam lindas. Isso é uma questão cultural. Eu já vos disse, na Coreia do Sul não é bem assim. Mas aqui nós gostamos muito de uma pele bronzeada. Então, só explicando vagamente e com isso depois termino. Porquê é que a pele fica bronzeada? A pele fica bronzeada para proteger as células que estão em baixo das radiações ultravioletas. Porque as radiações ultravioletas alteram o DNA das nossas células. Daí surgir também um cancro de
pele, por exemplo. Mas os raios ultravioletas estragam as nossas células. Por isso, o que é que a nossa pele faz? Este é levante com muita radiação, então eu vou criar aqui uma barreira protetora de cor para evitar que os raios ultravioletas entrem nas camadas mais profundas do nosso organismo. Por isso, a pele bronzeada é muito bonita, mas é um sistema de proteção da nossa pele. Tenham isso em atenção. Espero que esse vídeo vos ajude. Eu com isso eu termino. Espero que esse vídeo vos ajude, que vocês gostem e que vocês tenham tudo de bom. Beijinhos, até à próxima!